Mais um estudo hoje aqui nos Segredos da Alma, Apocalipse 23. Hoje falaremos da sexta trombeta, quando o anjo toca a sexta trombeta. O que João viu? O que João ouviu? Então, aqui no capítulo 9, versículo 13 do Apocalipse, fala assim, da sexta trombeta, ao toque da sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Quer dizer, diante do Deus Altíssimo, diante do trono do Deus Altíssimo, se encontra um grande altar de ouro. Quer dizer, mas esse altar de ouro é enorme, talvez do tamanho de uma cidade, porque os anjos ficam lá em cima. Então, numa outra passagem da Bíblia, diz que os milhões de almas estavam debaixo do altar. Por aí podemos ver que esse altar é enorme. Não temos ideia de como é esse altar de ouro do Deus Altíssimo. Continuamos a leitura aqui, diz assim, dizendo ao sexto anjo, quer dizer, uma voz, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Quer dizer, um anjo, João ouviu que um anjo, não é, falava ali nos quatro cantos do altar, uma voz procedente dos quatro ângulos do altar. Quer dizer, o altar de ouro de Deus é quadrado, dos quatro cantos, não é? Uma voz, então quer dizer, alguém falou em grande voz e ele ouviu essa voz ao mesmo tempo vindo dos quatro cantos do altar. Mas essa voz era de uma só pessoa, quer dizer, de um só anjo, procedente, não é, de um só anjo, dos quatro cantos do altar, dizendo ao sexto anjo, aquele que tem a trombeta, aquele que é suposto tocar a trombeta e vai tocar a trombeta, não é? Diz-lhe assim, ao mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Quer dizer, não são anjos, são anjos caídos. São demônios que estão lá, até hoje ainda estão lá, atados perto do rio Eufrates para o dia do toque da sexta trombeta. Ao tocar da sexta trombeta, esse mesmo anjo que toca a sexta trombeta vai soltar esses quatro demônios. O que esses quatro demônios, esses quatro anjos caídos vão fazer? Eles vão agir nas quatro maiores nações desse planeta e vão arrebentar com a Terceira Guerra Mundial. Para você poder entender o que estou dizendo agora, continuaremos a ler aqui no capítulo 9 do Apocalipse, versículo 13 para a frente. Aqui no capítulo 15 diz assim, foram então soltos os quatro anjos que se encontram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Quer dizer, você vê que esses quatro demônios, quatro anjos caídos, vão agir nas nações. E vai haver uma guerra. E nessa guerra vai morrer a terça parte dos homens. Quer dizer, nas primeiras trombetas foi a destruição da terça parte de cada coisa aqui neste planeta e no céu. Agora será a destruição da terça parte dos homens, que é o som da sexta trombeta, através de uma terceira guerra mundial. Podemos ver que hoje ouvimos falar de guerra, há guerra, rumores de guerra,
mas ainda não será a Terceira Guerra Mundial. Porque essa Terceira Guerra Mundial vai se dar na época apocalíptica. Vai ser no grande milênio, não agora. E continua a dizer assim, o número dos exércitos, quer dizer, dos exércitos, por isso que eu disse, são 4 maiores países que esses demónios vão agir. Com certeza nos 4 principais, não é? Da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Quer dizer, 20 mil vezes 10 milhares deve dar que é os 200 milhões, 200 mil, digamos assim. E ouvi o seu número. Digamos que assim todo esse exército, digamos que seja 200 mil homens. Ou de 2 milhões de homens que vão fazer guerra. E será uma destruição da terça parte do ser humano sobre a face da terra. Quer dizer, terça parte, se hoje temos, digamos que nessa época hoje temos 8 bilhões de pessoas praticamente sobre a face da terra. Até lá, digamos que tenhamos 10 bilhões. Quer dizer, é mais de 3 bilhões de pessoas a serem mortas nessa Terceira Guerra Mundial, a Guerra Apocalíptica. Então, continuaremos a ler assim. Assim, nesta visão, a visão que Paulo tem naquele momento para os dias de hoje, contemplei que os cavalos dos seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, essa visão de João, hoje nós podemos entender que são canhões de guerra. João descreve esses canhões porque não existia, claro, naquele tempo. Não é? Quando iam à guerra com carroças e cavalos. Não é? Não iam à guerra com esse tipo de arma porque não existia isso naquele tempo. Nós podemos entender que é o quê? São canhões de guerra que João refere nessa visão. Então continua a dizer assim, por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, quer dizer, quando se estoura uma bomba de um canhão, o que é que sai? Sai fumaça, sai enxofre, sai fogo. É o que João viu. Saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Quer dizer, pela guerra dos canhões, das armas, das bombas, o que nós sabemos hoje. Essa foi a visão que João teve há mais de 2000 anos atrás. Quer dizer, 2000 anos, não, 1000 e tal anos, que nem o Senhor Jesus ainda cumpriu os 2000 anos que morreu. Não, é? Não, 2000 anos, para aí, é isso mesmo, porque ainda não se cumpriu os 2000 anos da morte do Senhor Jesus e João teve essa visão anos depois, a volta, não é? Digamos, por essa volta aqui, quase 2000 anos, um pouco mais ou menos. Pois a força dos cavalos, quer dizer, dos canhões de guerra, das armas de guerra, estavam na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda, que parecia como serpente, tinham cabeça e com ela causavam danos. Quer dizer, vemos que o canhão lá em cima tem, não é? É como se fosse uma espingarda, é rotativa, e vai para trás, vai para frente, foi o que João viu, e dispara para trás, não é? Que ele diz que é na sua cauda. Continuaremos. Os homens, vejamos aqui, nessa parte aqui, os homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, quer dizer, pela guerra dos canhões, das armas, que não morreram na guerra, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demónios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, quer dizer, a idolatria, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Quer dizer,
os homens não vão se arrepender. E aqueles que se arrependerem, com certeza, serão salvos. Por isso é que eu já disse em outros vídeos, tudo isso que vai acontecer, a abertura dos selos, a destruição de cada coisa, Deus está dando tempo para que o homem se arrependa. E aqueles que venham se arrepender, ainda que seja durante o milénio, né, que se passa todas essas catástrofes, esses flagelos, todas essas destruições, é para que o homem se arrependa e Deus possa salvar. Com certeza vai salvar muitos, mas a maioria não. A maioria vai para o inferno, não terá mais salvação, porque a maioria, com certeza, estará aceitando a marca da besta. Então, para aqueles que estarão combatendo e aqueles que estarão se arrependendo, serão salvos em toda essa época apocalíptica. Então, podemos ver que a idolatria vai continuar. Hoje em dia, é a mesma idolatria que há. A feitiçaria, a bruxaria, tudo isso. As pessoas que hoje adoram os santos, quer seja esse santo que seja, de qualquer religião, feito de pedra, de metal, de qualquer obra humana, de ouro, de prata, até pode ser de diamante. Isso é chamado de idolatria. Ainda que seja um Senhor Jesus feito de pedra, de metal. É idolatria. Quer dizer, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Para você que tem um santinho dentro de casa e faz desse santo um seu Deus que não ouve, como está escrito aqui, não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não podem responder. Então quer dizer, isso é chamado de idolatria e ignorância espiritual. Quer dizer, se você tem um desses santos em sua casa e você faz oração, pedidos a esse santo, pode ter certeza, você está falando com um espírito maligno e para Deus isso é considerado idolatria, que é o pecado de idolatria, que não tem salvação. Continuaremos aqui. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Quer dizer, mesmo com o domínio de Satanás, do anticristo, não é? Através da marca da besta, quer dizer, conseguirão dominar a nação, o mundo inteiro. Quer dizer, nós não sabemos o que vai acontecer. Mesmo com toda a ordem mundial, a mudança das leis, as proibições, os limites, os homens continuarão a cometer os mesmos pecados. Por quê? Porque o anticristo não terá o controle total da humanidade. Por isso é que ele vai abrir essa terceira guerra mundial. Por causa da revolução mundial. Porque já havia a primeira revolução que ele mandou aqueles gafanhotos criados pela tecnologia para poder atormentar o ser humano. Na quinta trombeta que nós já lemos nesse estudo. Quer dizer, primeiro ele usou a tecnologia para atormentar os homens, não para matar. Agora, ele vê que não teve solução. Ele não teve lucro com todo o investimento que ele fez. Então, a única opção que o diabo encontrou, que o anticristo encontrou, foi a destruição da terça parte do ser humano sobre a face da terra com a guerra. Que se fala aqui na sexta trombeta, não é? Ao toque da sexta trombeta. Aqui, não é? Na abertura do último selo, que é o sétimo selo, porque está aqui dentro do sétimo selo, e esse é o segundo ai, porque o primeiro ai foi o tormento da dor dos escorpiões, através dos gafanhotos. Agora, a destruição da terça parte dos homens é o segundo ai.
E no outro estudo, no próximo estudo, falaremos do terceiro ai. Espero que esse estudo possa ter-lhe ajudado em o nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de inscrever-se aqui no Apocalipse 23, Segredos da Alma 7.